Isaías. A voz de Deus para a salvação e justiça. Você sabia que, há mais de 2.700 anos, o profeta Isaías já falava sobre temas que ainda impactam nossas vidas hoje? Ele foi um dos maiores mensageiros de Deus, trazendo palavras de salvação e justiça, desafiando tanto os reis quanto o povo de Israel a refletirem sobre suas atitudes e a buscarem a verdadeira redenção. Isaías não só profetizou sobre o juízo de Deus, mas também sobre a vinda de um Salvador, o Messias, que traria luz ao mundo. E, o mais interessante, muito do que ele disse já se cumpriu, e a mensagem dele ainda ecoa até hoje. Agora, queremos saber de você. Como você acha que as mensagens de Isaías sobre justiça e salvação podem ser aplicadas nos dias de hoje? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos refletir sobre esse profeta tão poderoso. O chamado de Isaías. Encontro com a santidade de Deus. O livro de Isaías nos apresenta uma das passagens mais impressionantes e profundas da Bíblia. O chamado de Isaías. Esse evento não só marca a vida do profeta, mas também revela algo essencial sobre o caráter de Deus e o papel de cada um de nós na missão divina. Ao mergulharmos neste capítulo, somos desafiados a refletir sobre nosso próprio encontro com a santidade de Deus e como respondemos ao seu chamado. O contexto histórico de Israel. Um povo em crise. Quando Isaías foi chamado, Israel vivia um momento de grande crise. O reino estava dividido e o povo se afastava cada vez mais de Deus. A apostasia era evidente, as práticas idólatras se espalhavam e a justiça social se enfraquecia. O cenário político também não ajudava, com ameaças externas rondando o país e trazendo medo e incertezas. Era um tempo de confusão e desesperança, onde o povo de Israel parecia estar em um beco sem saída. E é nesse contexto de declínio espiritual e social que Deus chama Isaías, um homem que estava disposto a ser transformado. A visão de Isaías no templo, a manifestação da santidade de Deus. Isaías 6. No capítulo 6, Isaías é levado a uma experiência sobrenatural no templo. Ele vê a manifestação da santidade de Deus de uma forma tão intensa que é impossível não ser profundamente tocado. Ele vê Deus exaltado em seu trono, rodeado por serafins, seres angelicais que louvam incessantemente. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. A glória de Deus enche o templo e a reação imediata de Isaías é de temor e humildade. Ele se sente pequeno, indigno diante da presença tão pura e santa de Deus. Ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Exclama ele, reconhecendo a sua impureza e a da nação. Esta visão não apenas mostra a imensurável santidade de Deus, mas também revela a gravidade do pecado humano. Isaías vê claramente sua própria falha e a falha do povo de Israel diante de um Deus tão perfeito. No entanto, algo poderoso acontece. Um serafim toca os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar, purificando-o de seus pecados. Esta purificação não só prepara Isaías para a missão, mas também nos lembra que, apesar de nossas falhas, Deus está disposto a nos purificar e nos preparar para servir a Ele. A resposta de Isaías ao chamado: Eis-me aqui, envia-me. Após a purificação, Isaías ouve a voz de Deus dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? Isaías 6:8. Esta é uma pergunta crucial que ressoa através das gerações. O que você responderia se estivesse no lugar de Isaías? Isaías, agora purificado e consciente da grandeza de Deus, não hesita. Ele responde de maneira ousada e corajosa: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Essa resposta, simples e direta, reflete um coração disposto, sem reservas, a seguir a vontade de Deus. Isaías não questiona, não pede detalhes sobre a missão. Ele simplesmente se oferece. Ele entendeu que ser chamado por Deus não é uma escolha baseada em mérito ou capacitação própria.
mas uma resposta ao amor e à graça divina. Ele se coloca à disposição, pronto para cumprir o propósito que Deus tem para ele. A purificação de Isaías e seu compromisso com a missão divina. A purificação de Isaías é crucial para entendermos a transformação interna necessária para sermos instrumentos de Deus. Antes de ser enviado para proclamar a palavra de Deus, Isaías precisa ser purificado, pois a missão divina exige pureza de coração. Deus não está apenas chamando pessoas, Ele está moldando vidas para cumprirem seu propósito. A purificação de Isaías não é apenas um ato físico, mas espiritual. Ela simboliza a renovação do nosso ser, quando aceitamos a santidade de Deus em nossas vidas e nos comprometemos com Ele. Ao aceitar a missão, Isaías se compromete com algo muito maior do que ele mesmo. Ele se torna um mensageiro de Deus, disposto a enfrentar desafios e até mesmo rejeição, porque a missão de Deus vale a pena. Ele nos ensina que, mesmo diante das dificuldades, o compromisso com a missão divina deve ser firme. Não importa o quão difícil seja o caminho, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita a seguir em frente. Vamos compartilhar nossa fé nos comentários. Agora queremos ouvir de você. O que você acha da resposta de Isaías? Você também tem se colocado à disposição de Deus dizendo: "Eis-me aqui, envia-me"? Deixe nos comentários sua experiência de fé e compartilhe como Deus tem chamado você para cumprir uma missão em sua obra. Vamos compartilhar e fortalecer nossa caminhada com Deus. O primeiro aviso de juízo. A rejeição do povo Isaías, o profeta de Deus, nos traz uma mensagem de advertência que ecoa ao longo dos tempos, destacando a desobediência do povo de Israel e o juízo iminente que se aproxima. Sua mensagem não era apenas para o povo da sua época, mas também para todos nós, que podemos aprender com as lições que ele compartilhou. Deus, em sua infinita paciência e misericórdia, sempre buscou restaurar o seu povo, mas a dureza do coração de Israel tornou-se uma barreira intransponível. Isaías é claro ao apontar os pecados do povo: a idolatria, a injustiça, a opressão aos mais fracos e a ausência de uma verdadeira devoção ao Senhor. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, estavam em declínio devido a esses pecados, e as consequências seriam trágicas. A destruição de Jerusalém não foi um simples evento histórico, mas uma manifestação do juízo divino, como resultado de anos de rebeldia. Porém, mesmo diante da iminente calamidade, Deus continua a oferecer uma oportunidade de arrependimento. Isaías convoca o povo a voltar-se para Deus com corações quebrantados, mas, infelizmente, o povo se mostra indiferente. Eles ignoram o chamado divino e preferem seguir seus próprios caminhos, afastando-se ainda mais de sua vontade. É importante refletirmos sobre a mensagem de Isaías. Será que também estamos fechando nossos corações para os avisos de Deus? Quantas vezes Ele nos chama para mudar nossas atitudes, mas preferimos seguir os nossos próprios desejos e vontades? Não podemos permitir que o pecado nos cegue ao ponto de rejeitarmos a sua graça e perdão. Comentem abaixo com afirmações de fé e compartilhem como as mensagens de Isaías tocam o seu coração. Vamos refletir juntos sobre o impacto da desobediência e a importância de permanecermos fiéis à palavra de Deus. É hora de tomar a decisão de arrepender-se e voltar-se para Ele, pois o juízo de Deus é real, mas sua misericórdia também é imensa. Vamos orar juntos e clamar pela transformação do nosso coração, pois Ele ainda nos chama de volta para si. A profecia de esperança. O Messias prometido. No Antigo Testamento, o profeta Isaías trouxe uma mensagem poderosa de esperança, afirmando que Deus tinha um plano para restaurar o seu povo e trazer justiça ao mundo. Essa mensagem estava profundamente enraizada na profecia de um governante justo, que seria enviado como o Messias prometido. Isaías 9 é um dos capítulos mais emocionantes, onde é descrito o nascimento do Príncipe da Paz, aquele que traria equilíbrio e reconciliação entre os homens e Deus.
Em meio a tempos de grande sofrimento e incerteza, Isaías, movido pelo Espírito de Deus, aponta para um futuro glorioso, onde a luz da esperança brilhará sobre as trevas da humanidade. Aquele que seria conhecido como o maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Não só traria salvação, mas também estabeleceria um reinado eterno, onde a paz e a justiça seriam suas marcas indiscutíveis. Nascimento do Príncipe da Paz. A grande promessa de Isaías é de um Salvador que viria para trazer paz duradoura, uma paz que excede todo entendimento. Não uma paz temporária ou superficial, mas uma paz que vem diretamente do coração de Deus, restaurando a relação quebrada entre o homem e o Criador. O Príncipe da Paz que nascerá é a resposta para todas as angústias e tribulações da humanidade. Ele não seria apenas um rei terreno, mas aquele que traria uma nova ordem divina para o mundo. O estabelecimento de um reinado eterno. Isaías 9:7 fala sobre a natureza eterna do reinado do Messias. Ele estenderá seu governo, e haverá paz, sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar em justiça e em retidão, desde agora e para sempre. Esse é um reinado imutável e firme, que se estabelece em justiça e em retidão, e que não será abalado pelos ventos da mudança ou da corrupção humana. A promessa de restauração, a promessa de Isaías é clara. O Messias restaurará a dignidade, a honra e a paz de um povo que estava perdido e esquecido. Aquele que viria não só governaria, mas também resgataria e traria libertação. Ele seria o cumprimento da promessa de Deus de salvar o seu povo, não com uma força militar, mas com um coração de servo, disposto a sacrificar tudo para que a humanidade fosse restaurada à sua presença. Agora, quero ouvir de vocês. Como você enxerga a vinda do Messias em sua vida pessoal? O que essa profecia significa para você nos dias de hoje? Vamos compartilhar nossas experiências e afirmar nossa fé no Príncipe da Paz. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe como essa mensagem de esperança tem tocado seu coração. Vamos juntos proclamar que a paz e a justiça do Messias já estão em nossos corações e que ele virá restaurar todas as coisas. O servo sofredor. Previsão da redenção. Isaías, um dos livros mais profundos e proféticos da Bíblia, nos traz uma das imagens mais impactantes sobre o papel do Messias, a figura do servo do Senhor. Desde os capítulos 42, 49, 50 e 53, o profeta Isaías descreve um servo escolhido por Deus, que, ao sofrer, será o instrumento de redenção para toda a humanidade. A introdução da figura do servo do Senhor. Nos capítulos de Isaías, encontramos a introdução de um ser que não é apenas um servo de Deus, mas alguém escolhido para cumprir uma missão grandiosa. Em Isaías 42, Deus nos apresenta o servo como um escolhido, cheio de graça e amor para libertar os oprimidos. Ele não só serviria como exemplo de justiça, mas como aquele que traria a verdadeira luz ao mundo, guiando as nações para o caminho da verdade. Em Isaías 49, a missão do servo começa a tomar forma. Ele é chamado para restaurar Israel. Mas Deus vai além, revelando que sua missão não seria limitada a um só povo, mas a todos os povos da terra. Ele seria a luz para as nações, alguém que, ao sofrer, traria salvação para todos os que se entregassem a ele. A missão do servo: sofrimento, rejeição e, por fim, salvação. Isaías 50 e 53 vão mais fundo na missão do servo. Seu sofrimento seria intenso e angustiante. Isaías descreve um servo que seria rejeitado, desprezado e, ao final, condenado à morte. Sua missão não seria entendida pelos homens, mas, ao contrário, ele sofreria em silêncio, como um cordeiro levado ao matadouro, sem abrir a boca. A dor e o sofrimento seriam a sua herança, mas tudo isso teria um propósito divino. Ele viria para salvar os pecadores. A rejeição e o sofrimento não seriam sinais de fracasso, mas o preço a ser pago para a salvação do mundo.
O servo seria esmagado por nossas iniquidades, mas ele tomaria sobre si a dor e o castigo, para que pudéssemos ser curados. O sofrimento não era um fim em si, mas o caminho para a redenção. Ele sofreria para que nós pudéssemos viver, e sua dor traria liberdade para aqueles que estavam cativos no pecado. A conexão entre o sofrimento do servo e a redenção dos pecadores é incrível perceber como o sofrimento do servo se conecta com a nossa própria necessidade de salvação. Isaías nos ensina que não há salvação sem sacrifício, e não há redenção sem o pagamento do preço. O servo do Senhor não veio para ser servido, mas para servir. Ele tomou sobre si as nossas fraquezas, as nossas doenças, e através de sua dor, nos deu a oportunidade de reconciliação com Deus. Hoje, como cristãos, sabemos que essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, o servo sofredor, que carregou o peso de todos os nossos pecados na cruz. Ele foi rejeitado, humilhado e morto, mas seu sacrifício nos trouxe vida. E agora, por meio de sua morte e ressurreição, temos a chance de ser libertos da escravidão do pecado e da morte. A profecia do sacrifício do Messias como pagamento pelos pecados da humanidade, a maior expressão de amor e misericórdia está no sacrifício do servo. Ele foi o pagamento pelos nossos pecados, a solução para a separação que existia entre a humanidade e Deus. Em Isaías 53, a profecia se torna clara. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Essas palavras são um testemunho da magnitude do sacrifício que o Messias fez por nós. Por meio do sofrimento de Cristo, temos acesso direto à graça de Deus. O pecado que antes nos separava, agora não tem mais poder sobre nós, pois fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. O servo foi o intermediário entre Deus e os homens, o caminho pelo qual podemos ter a vida eterna. Convite para reflexão e ação agora, eu convido você a refletir sobre o papel do servo na sua vida. Você consegue enxergar o tamanho do sacrifício que ele fez por nós? O sofrimento do servo, que parece tão distante em termos de dor e angústia, foi, na verdade, um reflexo do amor incomparável de Deus por cada um de nós. Ele não sofreu em vão. Ele sofreu para que você, eu e todos nós tivéssemos a oportunidade de viver. Neste momento, eu convido você a compartilhar nos comentários sua própria afirmação de fé. Como o sacrifício do servo impactou a sua vida? O que significa para você saber que Jesus, como o servo sofredor, tomou sobre si todo o seu pecado? Deixe sua resposta abaixo. Compartilhe seu testemunho e vamos juntos celebrar a graça maravilhosa que foi nos dada. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que possamos sempre lembrar do sacrifício do servo que nos deu vida em abundância. A denúncia das injustiças. O apelo à retidão. No livro de Isaías, vemos o profeta falar diretamente ao coração da sociedade de seu tempo, denunciando as práticas de idolatria e a opressão dos pobres. A mensagem que ele traz ecoa poderosamente, não apenas para aquela época, mas para o momento atual em que vivemos. A injustiça social, o abuso de poder pelos líderes e a negligência dos mais necessitados são temas eternos que desafiam a consciência coletiva. Isaías nos chama à reflexão, lembrando-nos de que os sacrifícios não têm valor algum se não forem acompanhados de um coração sincero e contrito diante de Deus. O juízo de Deus sobre os líderes corruptos é claro. Ele não se cala diante da injustiça, e seu julgamento é certeiro. Deus exige justiça, exige que as mãos dos governantes e líderes sejam puras, que o peso do poder não seja usado para esmagar os mais fracos, mas para promover o bem de todos. O clamor dos pobres e necessitados não passa despercebido aos olhos de Deus, e Ele promete que trará justiça, mesmo quando a humanidade falha em cumprir esse papel. Isaías também nos desafia a uma vida de arrependimento genuíno. Não basta
apenas cumprir ritualisticamente as tradições religiosas, como os sacrifícios e ofertas. Deus não deseja sacrifícios vazios, mas corações transformados, dispostos a abandonar o mal e a buscar a retidão. Ele nos chama a viver uma vida verdadeira de arrependimento, não como uma formalidade, mas como uma mudança radical em nossos comportamentos e atitudes. E essa transformação começa com a humildade de reconhecer nossos erros e buscar a verdadeira reconciliação com Deus. Queremos convidar você que está assistindo a esse vídeo a refletir sobre essas questões. Como você tem vivido sua fé? Os seus atos refletem o arrependimento genuíno que Deus deseja de cada um de nós? O que você pode fazer para promover a justiça e a equidade em seu meio, assim como Deus exige? Deixe nos comentários uma afirmação de fé ou uma palavra que expresse o seu compromisso com a retidão e a justiça divina. Compartilhe sua reflexão e vamos juntos fortalecer essa corrente de fé e transformação, lembrando que a verdadeira retidão não é uma opção, mas um chamado de Deus para todos nós. Que a sua vida seja um testemunho de arrependimento genuíno, de ação em favor dos necessitados e de verdadeira adoração ao Senhor, que vê o coração e não as aparências. A profecia sobre as nações, juízo universal e esperança para os gentios, em um mundo marcado por lutas e divisões. A profecia de Isaías nos traz uma mensagem poderosa sobre o juízo de Deus e sua misericórdia infinita. Ao longo da história, as nações inimigas de Israel, como a Assíria, Babilônia e o Egito, se levantaram contra o povo de Deus, mas o Senhor, o juiz justo e soberano, proclamou o seu juízo sobre elas. Isaías 56 nos lembra que, mesmo em meio a essa justiça divina, há esperança. Deus não apenas castigará os ímpios, mas também trará restauração para os gentios, todos aqueles fora da linhagem direta de Israel. A promessa de salvação e inclusão no plano de Deus é aberta a todos, sem distinção de nação ou origem. E o mais belo dessa mensagem é que não há limites para a misericórdia divina. Todos são convidados a participar do seu reino, sem barreiras, sem preconceitos, porque para Deus cada vida importa. A visão que Isaías nos transmite é a de um Deus justo e soberano que reina sobre todas as nações da terra. Ele é Senhor sobre os poderosos e os fracos, os grandes e os pequenos. E é Ele quem estabelece a verdadeira justiça. Nada escapa ao seu olhar, e seu propósito de amor e salvação está disponível para todo aquele que crê. E você? Como você vê a justiça e a misericórdia de Deus se manifestando na sua vida? Deixe seu comentário com sua afirmação de fé, compartilhe suas esperanças e sonhos com Deus, e como Ele tem agido em sua vida. Aprofundemos juntos em nossa confiança no Deus que é justo, mas também cheio de graça. Compartilhe sua história e fortaleça a fé de outros. A consolação do povo de Deus. Esperança em meio ao sofrimento. Isaías 40. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 40 de Isaías traz uma mensagem poderosa de consolo e esperança, especialmente para aqueles que estão passando por momentos de aflição e sofrimento. Após o longo exílio babilônico, o povo de Israel estava em desespero, sem saber para onde ir, sem forças para seguir em frente. Mas é justamente nesse momento de dor e angústia que o Senhor se faz presente, trazendo palavras de conforto, encorajamento e a promessa de um novo começo. Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama para a sua presença dizendo: consolem, consolem o meu povo. Ele não é um Deus distante, mas um Deus próximo, que conhece nossas lutas e se importa profundamente com o nosso sofrimento. Ele nos oferece consolo, renovação e a promessa de que nossos tempos de dificuldade não são o fim, mas apenas um processo que nos levará a um novo começo. A promessa que Isaías traz é clara: uma restauração. Uma Jerusalém celestial será restaurada. Um novo futuro será criado. Deus nos assegura que Ele fará o impossível acontecer. Ele nos levantará e nos renovará, trazendo uma nova esperança ao nosso coração. Assim como Ele foi fiel a Israel,
Ele também será fiel a cada um de nós. Essa palavra é para todos que estão vivendo tempos difíceis, para aqueles que sentem que já não há mais forças para lutar. Hoje Deus nos diz que a nossa história não acaba no sofrimento, mas na glória que Ele tem preparado para nós. A restauração está chegando. Agora quero convidar você, que está ouvindo essa mensagem, a refletir sobre a fidelidade de Deus em sua vida. Comente abaixo afirmações de fé. Declare em voz alta a sua confiança no Senhor, mesmo nas situações mais difíceis. Escreva sem medo as palavras de esperança que Deus colocou no seu coração. Ele está contigo e nada pode te separar do seu amor. Aqui estão algumas sugestões para você comentar e fortalecer a sua fé. Deus é a minha rocha e fortaleza. Mesmo na tempestade, Ele me guarda. Restaurar é o propósito de Deus para a minha vida. Ele está me renovando. Com Deus, toda dor tem um fim. Eu creio na restauração do Senhor. Nada me separa do amor de Deus. Ele me consola e me fortalece. Compartilhe sua experiência, sua fé, sua esperança, porque juntos, em comunidade, somos mais fortes e podemos caminhar com confiança no Senhor. Lembre-se, o sofrimento não dura para sempre. A restauração, o consolo e a esperança de Deus são eternos. Que essa mensagem te traga paz e confiança no amanhã. Deus abençoe sua vida e te dê força para continuar, pois a vitória já está garantida. A visão do novo céu e nova terra. A promessa de um futuro perfeito. Isaías 65. A restauração final e a transformação do mundo. Isaías, um dos grandes profetas de Israel, trouxe palavras poderosas de esperança e restauração para um povo que enfrentava dificuldades imensas. Em Isaías 65, ele descreve uma visão celestial do que será o futuro perfeito, um futuro no qual a paz, a justiça e a presença de Deus reinam de maneira inquebrantável. E essa visão é uma promessa para todos nós. O estabelecimento de um reino de paz e justiça. No novo céu e na nova terra que Isaías descreve, a injustiça e a violência que tantas vezes marcam nossa história terão desaparecido para sempre. Em vez de opressão, viveremos em plena harmonia. Será um reino de justiça onde Deus será o rei, e tudo estará sob sua soberana autoridade. As dores que sentimos, as lágrimas que derramamos e as injustiças que sofremos não existirão mais. O Senhor fará tudo novo e Ele mesmo habitará entre nós. Isaías 65:17 diz: Vejam, eu crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Que incrível promessa! O que é bom será aperfeiçoado, e o que é ruim será transformado em algo muito melhor. Não haverá mais lembranças do sofrimento, porque a felicidade será perfeita. Não haverá mais sofrimento. Uma das promessas mais impactantes desse novo tempo é que Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. O sofrimento, a dor e a morte serão banidos para sempre. Em um mundo marcado pela dor, o consolo dessa promessa é inestimável. Em Isaías 65:19, lemos: Não haverá mais choro nem lamento, nem a voz de dor será ouvida. Ali, ninguém morrerá prematuramente. Imagine, não haverá mais morte precoce, nem sofrimento nas famílias, e todos viverão em paz e segurança. A presença de Deus com seu povo. O mais maravilhoso de tudo é a presença de Deus. Ele habitará no meio do seu povo, e será nossa luz, nosso consolo e nossa força. A relação com Deus será profunda e direta, sem separação, sem barreiras. Ele estará conosco para sempre, e seremos sua morada. Isaías 65:24 nos diz: Antes que me chamem, eu os atenderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O Senhor será atencioso, sempre presente, sempre disposto a ouvir. Convite à reflexão e comentários de fé. Você crê nesta promessa de um novo céu e nova terra?
Você acredita que, mesmo em meio ao sofrimento, existe uma esperança firme em um futuro perfeito com Deus? Deixe nos comentários suas palavras de fé. Compartilhe o que essa promessa significa para você e como ela transforma sua visão sobre o futuro. Quais mudanças você gostaria de ver em sua vida e na vida dos outros a partir dessa visão de restauração? Vamos juntos fortalecer nossa fé e nos unir na certeza de que a promessa de Deus é fiel e se cumprirá, que a esperança do novo céu e nova terra encha seu coração de paz e confiança em um futuro perfeito, onde a presença de Deus será a nossa maior alegria. O cumprimento das profecias. O Messias em Jesus Cristo, Isaías, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e suas palavras não apenas previam os eventos futuros, mas também anunciavam a vinda do Salvador, o Messias. Em seu livro, encontramos inúmeras profecias que se cumprem plenamente na vida de Jesus Cristo, a mais impressionante delas sendo a figura do servo sofredor. Quando Isaías fala do servo de Deus, ele descreve uma figura que sofreria em favor da humanidade para levar sobre si as nossas iniquidades, nos curar e trazer a verdadeira salvação. Jesus, em sua vida, morte e ressurreição, cumpriu exatamente esse papel. O sofrimento de Jesus, sua morte na cruz e, mais importante ainda, sua ressurreição, são o cumprimento perfeito das palavras de Isaías. Ele se tornou o servo sofredor, que foi desprezado e rejeitado pelos homens, Isaías 53, 3, mas que ao mesmo tempo se ofereceu como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Na cruz, a mensagem de Isaías se tornou a mais grandiosa realidade. Salvação e juízo se encontraram. É na cruz de Cristo que vemos a mais poderosa manifestação do amor de Deus por nós, onde a justiça divina e a misericórdia se entrelaçam. O juízo sobre o pecado foi imposto a Jesus, e a salvação foi disponibilizada para todos aqueles que crerem nele. Agora, eu quero convidar você a refletir sobre essa mensagem de fé. Nos comentários, compartilhe o que a profecia de Isaías e o cumprimento em Jesus significam para você. Como a morte e a ressurreição de Cristo impactaram sua vida pessoal. Vamos juntos expressar nossa fé em palavras. Profecias cumpridas. Messias em Jesus. Fé na cruz. Escreva no comentário o que você sente sobre a cruz de Cristo. Quem é Jesus para você? Vamos compartilhar essa mensagem de esperança e salvação. O legado de Isaías. A voz de Deus para as gerações futuras. Isaías não foi apenas um profeta no Antigo Testamento, mas uma voz poderosa de Deus, cujas palavras continuam a ecoar ao longo dos séculos, moldando a fé cristã e influenciando as vidas de milhões de pessoas. Até hoje, suas profecias, cheias de justiça, arrependimento e salvação, não só apontaram para o Messias que viria, mas também abriram caminho para que entendêssemos o coração de Deus, sua santidade e seu amor imensurável pela humanidade. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos como as palavras de Isaías ganharam vida em Cristo. Ele se tornou o cumprimento das profecias messiânicas de Isaías, trazendo consigo a promessa de salvação que Deus havia anunciado. Através de suas ações, morte e ressurreição, Jesus não apenas confirmou a veracidade das palavras de Isaías, mas também nos chamou a viver de acordo com o que Deus realmente deseja de nós: justiça, arrependimento e uma entrega sincera. Isaías nos mostra que o arrependimento não é apenas um pedido de perdão, mas uma transformação genuína do coração. O profeta nos desafia a não nos conformarmos com as injustiças ao nosso redor, mas a lutar por um mundo onde a retidão e a verdade prevaleçam. No entanto, Isaías também nos traz uma mensagem de esperança. O Messias viria para restaurar a ordem e trazer a paz eterna. Essa mensagem de esperança é eterna. Não importa a tribulação ou dificuldades que enfrentemos, sempre podemos confiar nas promessas de Deus. Ainda hoje, Isaías nos fala profundamente sobre o que significa ser verdadeiramente fiel a Deus,
Ele nos chama ao arrependimento, mas também nos dá a promessa de que, se nos voltarmos para Deus com um coração sincero, Ele nos restaurará e nos libertará. Em nossos tempos atuais, em meio ao caos e ao sofrimento, a mensagem de Isaías continua relevante. Ele nos lembra de que Deus está no controle e que a nossa esperança deve estar no seu reino, que virá com poder e glória. Agora, quero ouvir de vocês, nos comentários, como as mensagens de Isaías têm impactado sua vida pessoalmente. Qual é o versículo de Isaías que mais toca seu coração e por quê? Como você aplica os ensinamentos de Isaías em seu dia a dia, especialmente na busca por justiça e arrependimento? Compartilhe suas afirmações de fé e experiências. Vamos construir juntos um ambiente de reflexão e edificação. Deus abençoe a todos